Oi, sexto B. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. E agora a gente está no módulo 22, certo? Abre aí sua apostila na página 349. Assunto: caminhos do impulso nervoso. Na imagem, você tem aí um motociclista, né? E a atenção que está sendo dada a esse motociclista é o fato dele estar usando diversos itens de segurança, certo? Você consegue facilmente identificar aí o capacete, certo? Que a gente sabe, né, é obrigatório utilizar o capacete. Mas a gente também tem outros aí, tá bom? Então, as questões que estão aí estão para você refletir sobre a importância desses itens de segurança com relação à preservação da saúde do sistema nervoso, tá? Mas aí vamos continuar, olha só. Informações que vêm, informações que vão. Opa, como assim? As informações provenientes do ambiente externo e do ambiente, né, do meio interno, assim como as respostas elaboradas a essas informações, são transmitidas pelos nervos, por meio de pequenos sinais elétricos chamados impulsos nervosos, certo? No módulo anterior, a gente estudou, né, que os nervos são classificados em motores ou nervos sensitivos. Isso era de acordo com o sentido do impulso nervoso, né, em relação ao sistema nervoso central. Lembra lá o que era o sistema nervoso central? Sistema nervoso central, certo? Aliás, vamos pegar antes. Sistema nervoso, lembra, era dividido em, é dividido, né? Em sistema nervoso central e periférico. Central. Central a gente tem o encéfalo, certo? E a medula espinal, ok? No sistema nervoso periférico, lembra? Nós tínhamos os nervos. E aí sim, os nervos classificados em nervos motores e nervos sensitivos, tá? Agora, por que informações que vêm e informações que vão? Olha aí o esqueminha, tá? Sistema nervoso central, certo? O centro aí do nosso estudo. Tá vendo que tem setinhas que vão para o sistema nervoso central e tem setinhas que estão saindo do sistema nervoso central? Então, informações que vêm para o sistema nervoso central e que vão do sistema nervoso para outra área, né? Do central para outra área. Então, vem informações da articulação, da nossa pele, certo? Dos órgãos dos sentidos. De dentro do corpo também parte informação, então, das vísceras. Como assim? Ah, do meu intestino, né? Das partes de dentro do meu corpo também vão informações para o sistema nervoso central, certo? Lembra lá o encéfalo, que é composto por cérebro, cerebelo, tá? Tem mais partes, mas lembra que as informações são direcionadas a essas estruturas e elas elaboram uma resposta e mandam para os órgãos que vão atuar agora respondendo a esse estímulo. E aí quem que responde? O músculo esquelético, certo? Quem responde? As glândulas, tá bom? Então, as informações que levam, as informações não, os nervos, desculpa, os nervos que levam as informações para o sistema nervoso central, nós chamamos de nervos sensitivos, também chamados de nervos aferentes. Eles levam informações, tá, para o sistema nervoso central. E agora os nervos que levam a informação, a resposta agora, né, do sistema nervoso central para esses órgãos são os nervos motores ou nervos eferentes, tá bom? Então, recorda aí, memoriza isso daí, tá bom? Nervos aferentes, olha aí na imagem, aferentes, transmitem sensações, por isso que eles também são chamados de nervos sensitivos, tá? E os órgãos que captam as informações do ambiente são chamados de receptores, eles recebem essa informação do ambiente, tá? E aí, algumas respostas elaboradas e enviadas pelo sistema nervoso central, por meio dos nervos eferentes, podem ser destinadas a músculos, certo? Mostrando aí, olha, contrai, relaxa, né? Ok? E aí, como eles desenvolvem, né? Eles
têm um resultado, eles executam uma ação, eles também são chamados de nervos motores ou nervos efetores, tá bom? Aí, olha só, o impulso nervoso. Nós vimos que impulso nervoso é o quê? Aqueles sinais elétricos, né, que são transmitidos pelos nervos. Nervo vai levar sinais elétricos de um lugar para o outro do seu corpo. E qual o caminho para esses nervos? Vamos lá. Olha só. Olha que informação que vai chegando agora. Podemos generalizar o caminho do impulso nervoso da seguinte forma. Olha só, hein? A partir de um estímulo recebido por algum receptor, o impulso nervoso é enviado ao sistema nervoso central por meio de nervos sensitivos ou aferentes. No sistema nervoso central é produzida uma resposta que será levada por um nervo motor ou aferente ao órgão que deverá executar uma ação. Então, vamos pensar o seguinte, olha, uma pessoa jogando futebol, um grupo, né, jogando futebol. E aí tem lá um goleiro, né? Tem um goleiro para defender, tudo mais. Esse goleiro está vendo a bola chegando na direção dele. Ele precisa tomar uma decisão, né? Vou agarrar essa bola, certo? Então, olha só, tem um estímulo sendo percebido por algum receptor, certo? Então, tem aí os órgãos do sentido, né? A visão entrando em ação, porque ela está vendo, essa pessoa está vendo a bola vindo. O cérebro, né? Todo o sistema nervoso central, né? Cérebro, cerebelo, nós temos aí, eles vão organizar uma resposta agora, que é o quê? Fazer com que essa pessoa movimente os músculos, movimente o corpo para agarrar, certo? Então, vamos entender melhor isso daí, olha, resolvendo essa atividade, tá bom? Vou resolver com vocês o seguinte, ó. Desenhe na ilustração ao lado os impulsos nervosos que ocorrem no indivíduo quando ele vê uma régua caindo e movimenta os dedos para pegá-la. Coisa simples, né? A pessoa está vendo que a régua está caindo e aí ele tem que apertar a mão aí, né? Para segurar essa régua. Então, numere também os eventos de acordo com a ordem dos acontecimentos e escreva legendas para explicar o processo. Então, um exercício que tem bastante coisa para ser feita, tá bom? Então, primeiro, desenhe na ilustração ao lado os impulsos nervosos que ocorrem no indivíduo quando ele vê uma régua caindo. Qual o caminho do impulso nervoso? Lembra que o caminho do impulso nervoso é pelos nervos, certo? Então, o que vai acontecer? Bom, ele viu a régua caindo. Ele vai ter essa ação de vou pegar, vou apertar minha mão e vou pegar. Esse impulso nervoso ele vai passar por onde? Olha só. Ele vai passar pelo encéfalo, certo? E está como destaque o cérebro nesse encéfalo. Vai passar pela medula espinal, certo? Então, nós estamos ainda no sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinal. Só que agora, para poder chegar lá na ponta da mão, eu preciso que agora esse impulso nervoso, ele passe pelos nervos, certo? Os nervos que vão mandar a informação, vão mandar o impulso nervoso para a mão. Para que parte da mão? Para os músculos e os ossos. Lembra lá de locomoção, de movimento? Eu tenho ossos e músculos trabalhando juntos. E aí, a mão vai se fechar e vai conseguir segurar a régua, certo? Então, a primeira parte da atividade está feita. Desenhe na ilustração ao lado os impulsos nervosos que ocorrem no indivíduo quando ele vê uma régua caindo e movimenta os dedos para pegá-la. Olha o caminho do impulso nervoso, certo? Vem lá uma resposta do cérebro para ele pegar. Pegue! Ah, mas como que eu pego? O impulso nervoso vai até o músculo que fecha a mão, certo? O exercício ainda pede o quê? Olha, numere os eventos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, qual a primeira coisa que teve que acontecer para ele pegar essa régua? A primeira coisa que ele teve que fazer foi ver a régua caindo. Então, eu vou colocar como número 1, certo? Então,
o sentido aí da visão, foi a primeira coisa que entrou em ação. Ver, preciso ver a régua caindo para ter uma reação, certo? Mas para ter uma reação, eu preciso primeiro que o meu cérebro interprete isso, né? Então, eu vi a régua caindo e o meu cérebro, ele tomou uma decisão, ok? Ele interpretou essa informação e fez o quê? Mandou uma resposta, certo? E qual foi a resposta? Pegar. Então, essa é a ordem. Primeiro eu vejo, depois o meu cérebro interpretou esse estímulo, que foi a régua caindo, mandou uma resposta para o meu músculo e aí minha mão fechou. Qual a outra etapa que o exercício quer que a gente faça? Olha lá, numere os eventos, numeramos, e depois escreva legendas para explicar o processo. O que será que significa esse número 1 e esse número 2? Fica muito vago assim, né? Então vamos lá. Número 1, o estímulo visual, certo? Então meus nervos sensitivos entraram em ação. Eles conseguiram captar a informação do ambiente, da régua caindo, que está do lado de fora do meu corpo, e foi um estímulo. Opa, despertou aí alguma coisa. E o 2, interpretação do estímulo no cérebro e elaboração de uma resposta. É muito rápido isso, né? É muito rápido, mas acontece, precisa acontecer. O 3, resposta motora. Meus nervos motores, então, agora estão mandando a informação, uma ordem, né? Olha, fecha a mão, pega essa régua, toma uma atitude, certo? E o 4, ação de abertura e fechamento dos dedos. Eu abro e fecho para pegar, certo? Eu vou agarrar essa régua, eu não vou deixar ela cair, eu preciso dela agora, eu vou usar, tá bom? Então, exercício completo, tá bom? Acredito que você tenha compreendido, né, que o caminho do impulso nervoso é esse. Eu tenho estruturas, né, que captam as informações que estão tanto ao redor de mim, como no caso da visão, como dentro do meu corpo. Dentro do meu corpo também tem nervos sensitivos que percebem alguma coisa errada e mandam uma informação para o cérebro manda uma resposta, tá bom? A sequência é sempre essa: nervos sensitivos, o estímulo vai ser, né? Esse impulso nervoso vai seguir para o sistema nervoso central e ele vai mandar uma resposta para os órgãos motores, os órgãos que vão efetuar essa resposta, ok? Mas olha, nosso organismo, perfeito, né? Tem outro caminho para impulso nervoso. Oxe, como assim outro caminho? Olha só, existem alguns impulsos nervosos, né, que não passam pelo cérebro. O que a gente viu ali da régua, né? A régua vai cair, então o cérebro interpreta uma resposta e manda para sua mão agarra essa régua. Mas tem impulso nervoso que não chega até o cérebro. E o cérebro é o sistema nervoso central, lembra disso. Agora, nesse caso, né, que o cérebro não participa, o centro nervoso que interpreta e elabora a resposta é a medula espinal. Só que a medula espinal também faz parte do sistema nervoso central. Então, não tem problema nenhum, está tudo correto. Trata-se então agora, olha, dos atos reflexos, ou simplesmente reflexos, nos quais o circuito nervoso é composto pelo nervo sensitivo, pela medula espinal e pelo nervo motor, que torna a ação de resposta muito mais rápida. Olha que situação! Nossa, poxa vida! A pessoa foi encostar a mão na panela quente. Não se deu conta de que o fogo estava ligado e foi lá e encostou a mão na panela quente. Não demora para a pessoa tirar a mão da panela, né? É uma coisa muito rápida. Encostou, já tirou, né? Da panela quente. E olha só o caminho do impulso nervoso. Da medula, tá vindo para os músculos, né? Do braço. E eles estão agora em movimento, né? Ele contraiu para tirar a mão, certo? Tem muita diferença com relação à outra imagem lá? O caminho continua sendo de um sistema nervoso central, de uma parte do sistema nervoso central, certo? Para músculos que tomam uma ação, né, de reação, de contração, certo? Só que agora, olha só, está na medula espinal. Não precisa essa informação subir até
o cérebro. Lembra que a medula ela está dentro da coluna vertebral. Então, é um caminho mais rápido, é um caminho curto, certo? E é um reflexo, é tão rápido, que às vezes você, poxa vida, eu nem percebi que eu tirei, mas eu tirei, porque eu preciso não queimar a minha mão, certo? E olha só, do mesmo jeito, a mão percebeu que estava quente, então é o nervo sensitivo que está mandando essa informação para a medula espinal. Medula espinal é sistema nervoso central e ela volta com uma resposta. Ô, tira a mão daí. E o músculo movimenta rapidinho, tá bom? Quando eu falei da mão, da pele da mão, é sistema sensitivo também, tá bom? No outro exemplo foi a visão, agora aqui é o tato, certo? Então percebam que sempre tem, o sistema sensorial sempre está associado aí à percepção do ambiente, do que está ocorrendo do lado de fora, tá bom? Então, memoriza aí, ato reflexo, ou simplesmente quando a gente fala reflexo, tá? É informação passando do nervo sensitivo, tá? Impulso elétrico indo do nervo sensitivo para o sistema nervoso central, só que ele não chega até o cérebro, ele fica na medula, fazendo um caminho mais curto, mais rápido, mais rápido mesmo, né? Dando uma reação, nossa, super imediata, né? E aí, olha só, vamos colocar algumas questões, então, bem importantes sobre esse ato reflexo. A resposta gerada, ela é rápida e involuntária. Como assim involuntária? Você não precisou decidir. Ai, tiro ou não tiro minha mão? Não, é automático. O seu organismo fez involuntariamente. Não depende da sua vontade, certo? É automático e muito rápido. Isso é bom? Não, isso é perfeito, perfeito. Então, olha, existe uma importante vantagem evolutiva do arco reflexo. Por quê? Com uma resposta mais veloz, mesmo que em frações de segundo, tá? O organismo pode se preservar de uma queimadura maior ou de um dano maior à pele. Imagina você ter que decidir, tiro ou não tiro? Já queimou a sua mão, né? Esse tempo, embora seja rápido, de você decidir, tiro ou não tiro minha mão, já queimou. Então precisa ser extremamente rápido para evitar danos maiores no seu organismo, tá bom? Isso é ótimo, o ato reflexo é perfeito, ele impede danos maiores ao seu organismo. E olha só, toda pessoa tem ato reflexo, mas só que nem sempre a gente percebe. Como assim? Eu sempre? Não fico pondo a mão na panela quente. Não é só isso não, olha só. Quando você tosse ou quando você espirra, né? Quando você tosse porque de repente engasgou, você está se salvando, né? A água, o alimento, alguma coisa desceu errado. Na hora você vai ter esse movimento de tosse para evitar problemas maiores, evitar o engasgo, que muitas vezes, né, acaba prejudicando demais a pessoa aí. Então, são reações automáticas. Quando você espirra, você espirra porque tem algo te incomodando, alguma poeirinha entrou na narina e você já coloca para fora, né? São atos reflexos, são coisas que precisam acontecer, automaticamente, muito rápido, tá bom? E olha só, cuidados com a coluna, certo? Lembra? Dentro da coluna nós temos a medula espinal e precisamos de muito cuidado com ela, tá? Então, a imagem da abertura desse módulo, que está mostrando um motociclista utilizando diversos equipamentos de segurança, vem para mostrar isso daqui, tá? O uso do capacete, ele serve para quê? Olha só, para proteger o crânio do piloto e assim preservar a integridade do seu cérebro em caso de acidente. Ah, professora, mas eu já tenho um crânio que protege. Sim, mas se eu tiver uma proteção que protege o crânio e o crânio protege o sistema nervoso central, opa, melhor ainda, eu tenho uma proteção adicional, certo? A jaqueta com placa rígida na região das costas, que o motociclista usa, serve para proteger a coluna vertebral, que abriga no seu interior a medula espinal. Então, a coluna protege a medula, mas se eu tiver uma coisa que protege a coluna, minha medula está mais ainda protegida, né? Então,
Ao dar prosseguimento à leitura, retome as ilustrações do box Saiba Mais, nervos cranianos e nervos raquidianos, lá da página 346, que é no módulo anterior, tá? Que depois a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. As células que formam o encéfalo e a medula espinal e que compõem os nervos são os neurônios, tá? E não são capazes de se reproduzir para dar origem a novas células. Assim, qualquer lesão na coluna vertebral que afete a medula espinal destrói essas células e interrompe a passagem da mensagem nervosa. O que acontece? Os estímulos não chegam ao cérebro e as respostas elaboradas por esse órgão não conseguem chegar a outros órgãos. Observe a imagem ao lado e suponha as lesões na região da coluna vertebral indicadas por lesão 1 e lesão 2. Note que no caso da lesão 1, o indivíduo perderia todos os movimentos e sensações do corpo. A gente chama isso de tetraplegia, podendo até apresentar comprometimento na respiração e nos batimentos cardíacos, que pode levar à morte, né? Em relação à lesão 2, olha a localização aí. O indivíduo perderia os movimentos e as sensações da cintura para baixo, que é o quê? Paraplegia. Então, os arcos reflexos, no entanto, não se perdem, tá? Pois esse tipo de resposta não depende da condução de informações até o cérebro, nem de uma resposta elaborada pelo cérebro, tá certo? Então, é importante proteger, certo? Proteger aí o encéfalo. Então, o uso do capacete é indispensável. O uso dessa jaqueta com essa proteção adicional, né, pelos motociclistas também é muito importante porque protege ainda mais e evita lesões nessas regiões, ok? Bom, chegamos no finalzinho desse módulo, certo? Você vai responder aí os testes, são 2 testes, e fazer a tarefinha de casa que solicita aí identificação, né, das áreas aí do sistema nervoso central e do periférico, como que acontece esse estímulo, tá bom? Então, próxima aula eu vou fazer a correção na aula online, ok? E até mais, pessoal!